Bom dia, irmãos, graça e paz. Continuando nossas reflexões sobre temas atuais, ontem nós meditamos sobre mais um aspecto que a individualidade pode trazer como efeito colateral ou como disfunção na sua constituição, tais como uma geração egoísta, intolerante e com ausência de outras virtudes que certamente são necessárias para uma vida de coletividade saudável e possível. Eu quero referendar hoje a nossa meditação, lembrando as palavras do apóstolo Paulo quando escreve na segunda epístola a Timóteo, que entendo ser extremamente vigente, quando diz assim no capítulo 3: sabe, porém, isso nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis e inimigo do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigo dos prazeres que amigo de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Nós levantamos, queridos, essa questão do desvio que poderá trazer esse investimento na individualidade. E alguém poderia, então, questionar, mas de forma prática, onde ou como isso poderá nos afetar? De forma prática, isso poderá nos afetar quando essa individualidade se tornar individualismo. Me levará ao ponto de não tolerar mais diferenças, não tolerar contrariedades ou questionamento e também não suportar mais renúncia. Certamente isso se refletirá na nossa vida cotidiana e familiar. Aliás, eu vejo de forma muito clara já presente em nossos dias. Por exemplo, nos casamentos. No ano de 2019, atendi 4 casais jovens que se separaram em menos de um ano de casado. Todos filhos de líderes, alguns deles constituídos, inclusive em ministério. Essa estatística é no mínimo um índice de indicador que o evangelho dessa forma que está se apresentando não está respondendo às necessidades dessa geração. Uma geração que nas primeiras dificuldades abandonam seus compromissos e assim por diante passam a acumular frustrações e derrotas. Outro aspecto que vejo muito claro da disfunção da constituição da individualidade é se manifestando também na forma de ser igreja. O aumento exponencial pela procura de igreja de massa também é um índice, é um indicador. Porque na igreja de massa eu me torno anônimo, onde eu não preciso ser conhecido, não preciso prestar conta e não preciso me envolver. Sem perceber, quem dá esse tipo de assistência se torna uma prestadora de serviço religioso, sendo que o discipulado é justamente e inversamente para nos assistir, sim, para nos cuidar ou nos dar cuidado personalizado, mas também para nos dar tratamento personalizado. Quando nos rendemos a fornecer culto assistencialista, é mais fácil para quem o faz, é mais fácil para quem recebe, mas criamos soluções paliativas. Portanto, amados, se não enxergarmos a sutileza desse processo histórico e social, do qual o apóstolo Paulo fala quando escreve aos Colossenses, dizendo assim: olha, cuidado que ninguém vos venha enredar com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens ou conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Nós precisamos perceber esse processo histórico. Se não percebermos, viveremos confortavelmente numa verdade que nos convenceram. Também, quando estudamos as origens das seitas cristãs, inclusive as atuais, percebemos que todas elas incorreram no mesmo erro e mexeram na premissa da palavra. Quando se altera a premissa, podemos chegar a qualquer conclusão com aparência de verdade. Que Deus nos ajude, fraternalmente em Cristo, Pastor Ian.